nós vamos falar sobre o fim do Copcast. Ah, ótimo. Fala galera, está começando mais um episódio do Copcast, o podcast que mostra os bastidores do copywriting. Eu estou aqui hoje com Amanda. Oi, pessoal. Fernando, Patrício. Fala, pessoal. Pedro Ora. Tudo em paz? E hoje nós vamos falar sobre o fim do Copcast. Ah, ótimo. Mas por que você me deixou chegar até aqui, cara? Eu tava cheio de coisa pra fazer. Porra. Paramos o nosso dia. Caralho. O Copcast vai acabar. É. Vocês acreditam? Vocês acreditam? É pra falar o que eu acho? Não é pra falar o que você acha, não fala o que você acha. Não, tá bom. É melhor não. Depois, talvez, quando a gente desligar, você fala o que você acha. Aí eu fico mais Até à porque vontade. isso é um clickbait que eu utilizei aqui, certo? Certo. Eu Então, entendi que ele... não é que vai acabar, é que ele vai mudar, ele vai ser diferente. Vocês já viram isso? Vamos parar de chamar a gente finalmente. Era isso. Essa é a É o fim despedida do nossa. Copcast como vocês conhecem. É o fim do Copcast como Isso, vocês conhecem. entendi, Ele vai acabar, ele vai ser de outro jeito. Essa narrativa, né, do fim de alguma coisa que não vai acabar, mas na verdade vai se tornar uma outra coisa. Vocês já viram isso por aí? Ih, aconteceu recentemente. Tem um caso aí do marketing digital que só acabou de acontecer, né? Exato. Dizer que é alguma coisa muito conhecida no marketing digital, uma função que existe há muito tempo, que talvez seja uma das funções mais basais do marketing digital, acabar e no final das contas não era bem isso, Não, né? não acabou, né? Não. Na verdade, tem... Não acabou e já tá já tem um segundo player falando que agora o que vai acabar é o social media, né? Vai acabar o conteúdo. já tá nesse? Já tá O conteúdo, exatamente. O fim do conteúdo, eu vi. Eu não Então- falei, tá? Ela que deu um jabá de graça. Então, só pra contextualizar, né? Sim. A gente realmente... Eu usei do clickbait pra chamar a Claro. atenção das pessoas e pra reter elas até esse momento aqui, certo? Perfeito, ótimo. Porque a gente queria falar hoje sobre essa tática de copy, né? Que tem sido muito usada até aqui, que é o tal do fim de alguma coisa. Alguma coisa está para acabar e no fim ela nunca acaba, né? Essa coisa nunca acaba para começar uma outra. Como a vida, né? Como a vida... A vida Como a acaba. louça. A não sei, a vida acho que acaba. Sim. Não sei. Mas até lá, né? A Profunda sensação é essa que... discussão. Eu acho que é uma discussão bem profunda. Exato. Então, não quero ofender ninguém, desculpa. Pode ser que acabe, pode ser que não acabe. Tipo assim. Depende do que você tá Depende afim do que você tá de afim e você tá executar. certo, eu tô errado. Isso também é uma verdade. Ótimo. Ainda bem que a gente já definiu os parâmetros, tá bom. Complicado, né? Falar pra internet assim, a gente tem que É difícil. falar do jeito exatamente. que... É difícil. E então a gente queria falar hoje sobre esse recurso de copy, né? Inclusive, né, não tem problema falar das pessoas em si, porque eu fiquei surpreendido quando eu vi esse ano, né? Como diria aquele cara na internet, né? Em pleno 2023, vocês conhecem? Sim. Era 22, mas continua, né? Sim, sim. Em pleno 2023 ainda tem gente usando a copy do fim de alguma coisa. Sim. E era sobre isso que eu queria falar hoje, né? Sobre o que a gente acha a respeito dessa copy, por que as pessoas ainda utilizam, vale a pena continuar utilizando, as pessoas vão continuar utilizando, pelo visto sim, né? Porque tem mais gente falando disso por aí, não é verdade? Olha, eu acho que é que nem o ditado que tinha um comentador de esportes da MTV que ele falava que todo cogumelo é comestível ao menos uma vez, né? E o que acontece? Um narrador da SPN, cara. Não, Da MTV. MTV. Da de UFA, esporte. da MTV, UFA, desculpa, tá. desculpa. Vocês Aí conseguem faz ver do Rock sentido. Go, Rock Go. Tá certo. Mas o que acontece? Cara, eu englobo esse tipo de estratégia de o fim, vou fechar meu perfil, não falo mais do assunto. Boa, vou fechar meu perfil. No mesmo nível de não falo mais disso. É a última vez que eu vou me posicionar, está nos meus stories. Cara, é uma estratégia que ela tem que ser usada muito espaçamente. Sim. Se você faz isso uma vez por ano, uma vez a 2, 3 anos, ele vai ter um... Porque a cada 1, 2 anos você renova seu negócio. Você volta a fazer o seu propósito de uma forma diferente. Eu acho que é uma forma válida de pegar a atenção de todo mundo e falar: ô fulano, você que não estava prestando mais atenção em mim, para, eu vou fazer, acho que um negócio diferente, talvez você goste. Agora o problema, eu acho que tirando uma parcela pequena das pessoas que usam esse tipo de estratégia com responsabilidade. Todas as estratégias devem ser usadas com responsabilidade.
O que acontece é o que aconteceu com o hiperlançamento semente, o que aconteceu com o meteórico, que de repente todo mundo no mercado começa a usar ao mesmo tempo, toda hora, e você meio que mata a estratégia para todo mundo. Que é meio que tá acontecendo nesse momento, né? Exatamente. Tem dois grandes players utilizando exatamente a mesma ideia, só que para o fim da coprodução e o fim do conteúdo ao mesmo tempo. Cara, no mesmo nicho praticamente, É. né? Isso que é o mais... E isso é uma coisa que chama a minha atenção, porque, pelo menos assim, a gente tá na nossa bolha do digital aqui, e as pessoas que participam desses lançamentos também estão. Sim, Tá, cara. então, assim, quando você vê às lá- vezes estão convivendo no mesmo espaço, no mesmo O mastermind. fim do tráfego pago, o fim do copywriting, o fim do social media, A gente tá o na fim fase do do fim, designer. né? É, tipo, tudo vai acabar e no fim absolutamente nada acabou. Basicamente é isso, né? Cara, nem o rádio acabou. Nem o rádio acabou. Não, cara. E eu já contei aqui no Copcast, né, que um dia eu fiz um post de assessoria de imprensa que era o fim dos sites, né? Eu fui muito xingado, muito xingado. Mas era exatamente o que eu ia falar. Essa estratégia do fim, ela chama atenção porque ela não vai angariar só pessoas que acham que vão se sentir atraídas porque acham aquilo legal. Tem um certo lugar ali que que por mais que você saiba que não vai acabar, você fica puto, que você quer entender porque o cara tá falando daquilo, qual é a pegadinha dessa vez, e você acaba não dando audiência. Sim. Então tem uma coisa que, nem que seja por ódio, eu acho que a estratégia vai sempre funcionar. Sim. Não importa quanto tempo você... Lógico, se você, igual o Fernando falou, se você faz isso toda hora, você perde a credibilidade, né? Enfim, as pessoas vão começar a entender que não devem mais te dar atenção. Agora, se você faz isso, constrói bem de tempos em tempos, por mais que a pessoa saiba que você não está falando alguma coisa que de fato vai acontecer, elas vão lá ver. Nem que seja para te xingar. Acho que até, inclusive, o hater, ele vive muito disso. Sim. Ele vive muito de tentar entender onde é que tá o furo do que você tá falando, porque ele te odeia. Então ele quer, sabe, ele se nutre disso aí, entendeu? Então acho que funciona. Eu acho que tem um pouco a internet, né? Isso, a rede social, ela cria sim um ambiente de. Como é que chama? Binário, aquela. Binário, assim, polos opostos. Polos brigando com opostos. atrito. Isso, com atrito. Então, obviamente que nada disso vai acabar. Certo? Só que, assim, essa estratégia, ela é boa porque ela faz isso, né? As pessoas falam assim, não vai acabar. Daí outro fala assim, vai acabar sim, olha o ponto dele, vai acabar. Quando no fim não acaba, assim, as coisas continuam coexistindo, que nem você falou, né? Ainda existe rádio, TV, streaming, YouTube, existe o TikTok, e o Instagram não acabou, e nem o Facebook, acabou. O Facebook aí, continua a maior rede social, se não me engano, né? Porque tem muita pessoa de mais idade utilizando e tal. Mas faz parte, né? As pessoas falam assim, não, vai acabar, e gera essa curiosidade. E gera muito medo. Tem a galera, tipo, inocente, que talvez nunca viu esse lançamento na vida e fala assim, meu Deus, vai acabar. E a gente viu isso recentemente com o lance do ChatGPT, né? Sim. Que foi há 3 meses atrás, a onda era falar que era o fim do copywriting. E vai acabar. E daí, assim, tinha um monte de copywriting falando que era o fim do copywriting. E agora dá até pra falar isso, né? Assim, o ChatGPT continua potente, funcionando cada vez melhor. Mas, assim, o boom de pessoas, né? Falando de ChatGPT, vendendo curso de ChatGPT, já tá dando uma predador, caída, né? Exato. O mesmo cara que falava vai acabar, agora tá fazendo live ensinando quais são os comandos certos para o ChatGPT fazer a sua copy. Cara, se decide, entendeu? Tipo, eu acho que é válido esse tipo de coisa. O medo, ele move mais as pessoas muitas vezes do que a oportunidade. Em vez de eu te falar, tipo, como duplicar os seus investimentos, eu te falar o que você precisa fazer agora para não perder tudo que você já investiu na bolsa, assusta. Pode trazer um lead menos qualificado? Sim, mas vai trazer uma quantidade de lead muito maior. E daí você se vira para fazer a transição para a oferta lá, né? É que eu acho que a maioria por exemplo, copy, a gente talvez não teve um grande player que resolveu, emparelhar um lançamento com essa copy. A gente viu várias pessoas tentando no perpétuo trazer esse medo do jeito que a gente está vendo para conteúdo e coprodução lançamento, né? Mas eu acho que o problema as pessoas elas não entendem a estratégia completa. Elas não veem o trabalho sólido que, por exemplo, esses players fizeram para poder fazer algo clickbait, chamar a atenção, mas eles têm depois os culhões, eles têm o conteúdo para sustentar. Não, assim, sinceramente, vou falar e dane-se, mas assim, o fim da coprodução, eu assisti o lançamento e assim, até assim, ele consegue criar uma narrativa ali, porque daí ele vai vender um curso que tem mais do que a parte de estratégia de lançamento, então vai ter uma parte mais focada no marketing,
para criar gestores de marketing. Mas beleza, vai. Vai. Porque coprodução evoluiu, então não é o fim da coprodução, né? Exato. Coprodução 2.0. Agora, o cara fala de fim de não vai deixar de existir. Lógico pode que ser não. o gestor de marketing. E daí o cara fala mas o cara fala de fim de conteúdo, cara. Meu, não, isso é complicado. Não, e Tipo, uma desculpa. dúvida que eu fico, assim, quando eu vejo, tudo bem, são grandes players e eles têm resultado, mas se eles tivessem feito uma outra abordagem, eles não teriam mais resultado, né? Porque eu dei uma olhada nos comentários do fim do conteúdo, falei, deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Muita gente, o pessoal, tipo, sabe que não é o fim, tá mais curioso pra saber o que vai ser, e eu vi uns comentários meio haters mesmo. Não aguento mais essa narrativa. Não sei mas tá lá, né? O cara tá comentando em cima de uma coisa que ele não aguenta mais. Tá dando gerando engajamento. A gente sabe que esse engajamento vai empoderar o Facebook e o Meta, tanto a organicamente mostrar o conteúdo, como ajuda até nos anúncios, a nível de anúncio, de aumentar a relevância daquilo. As pessoas mais interessadas, elas não vão parar para comentar. Elas só vão clicar ali. Então a gente tá vendo o topo de consciência dele. Eu acho que funciona pra caramba. Sim. Não, tem um negócio assim, se a gente for pensar no ser humano, todo mundo já passou por isso aqui. Você tá no trânsito, e aí tá tudo parado, e aí você sabe que tem um acidente lá na frente. E aí você tá ali esperando e tal, não sei o quê. E quando você vai chegando perto do acidente, na verdade, assim, só tá parado até o acidente, não é porque as pessoas não possam passar. É porque todo mundo começa a desacelerar para poder ver o que aconteceu. Para olhar o presunto lá. E o que mais curioso... olhar o presunto. É uma elegância. Olha, se alguém quiser convidar, assim, como orador de batizado, coisa assim, cara, só chamar que, porra, elegância plena. Então, é isso. As pessoas com vontade de ver o presunto. E isso é muito curioso, que você vê que a curiosidade humana é tão mórbida que não importa o que seja, se seja um presunto ou o negócio que você sabe que não vai acabar, o cara vai lá ver. Então, esse tipo de narrativa pega muito. E o ser humano gosta da tragédia. Ele, não da tragédia, não de sofrer uma tragédia, mas né, do assunto tragédia. Exemplo bom, cara. Você pega um ônibus, vê um acidente, você vê que o ônibus inteiro vai pro lado pra poder ver aquilo, porque, sei lá, tá acontecendo alguma coisa. Né? E se você parar pra pensar, eu já ouvi alguém falando assim, não, mas vai que eu conheço. Pô, mas vai que você não conhece. E quantas vezes você viu um acidente no meio da rua? A chance de conhecer, tipo, 0,000. Então é a mesma chance de, porra, mas vai que termina. Vai que de fato o conteúdo não vai mais existir. Tá, mas quantas vezes você viu isso acontecer de fato que realmente acabou? Então, assim, ajuda. É a narrativa que funciona. Eu acho que um problema dessa estratégia é que nem toda estratégia todo mundo pode fazer. Lógico. Tipo... É que nem a estratégia de ganância, a gente conhece muita gente de cápsula, desse tipo de nicho, que aluga carro e aí posta com a placa cobrindo alguma coisa, ou garante que a pessoa nem vai pesquisar e não vai saber que o carro dele é tudo alugado, né? Na Rússia tinha um negócio que eles alugam jatinho pra pessoa entrar, tirar foto. Sim, assim, né? É tipo exato. isso, né? Mas o que acontece? Esse tipo de player, eles têm uma narrativa, a gente pode não gostar ou não. Por exemplo, coprodução não terminou. Ele quis dizer que subiu o nível da coprodução e então agora se vê de outro jeito. Sim. Mas o que acontece? O cara ele tem toda uma audiência comprada, tem um corpo de trabalho anterior a isso e ele tem um status celebridade. Sim. E eu tô falando merecido. Ele tem. Sim. Ele consegue segurar. Eu acho que é o mesmo problema que a gente tava falando até na Hardcore, quando a gente tava revisando o copy. De pegar, não no nível de qualidade do especialista. O especialista é bom, mas o especialista tá começando no digital, ele não tem lastro. Cara, você não pode entrar com uma copy, na minha visão, de um grande mistério, ou que ninguém te contou sobre. Porque, cara, quem que é essa pessoa? Tipo, você tem que ter muita personalidade, autoridade. Porque se essa pessoa soubesse um grande mistério, por que ela não tem 100 mil seguidores? Eu confio que uma pessoa grande de sucesso, não sucesso offline, mas sucesso digital, talvez ela saiba algo que eu não sei. Mas uma pessoa que tem 1.000 seguidores, 2.000, eu não posso usar isso. Senão fica tipo aqueles loucos, né? Perdão. Que Vira fica andando na rua. de... Não, aquele louco andando na rua falando assim, eu sou a reencarnação de Jesus Cristo. Tipo, cara, com todo respeito. Deveria ter mais gente te seguindo. Não, você tá andando sozinho na rua, tem alguma coisa errada aí. Coach de mindset milionário que tem um Honda Fit, tá ligado? Sim. Não é congruente. E esse tipo de narrativa, o fim do Brasil, o fim do copywriting, o fim do lançamento, não sei o que lá. Cara... Um lançamento pra falar que o fim do lançamento. Acho ótimo. Tipo, essa é muito boa, né? Eu conheço uma player que ela só faz lançamento sem falar que ela nunca fez lançamento, nunca estudei fórmula, mas, cara, parece muito que você olhou alguém que estudou, tá ligado? Tipo, saiu tudo na minha cabeça, assim, CPL 1, 2, 3, 4. Eu não chamo de CPL, eu chamo de... Mas o que acontece? Funciona se você tem essa base embutida. Se não, cara, você acreditaria alguém na rua te vendendo a cura pro câncer?
Não, cara, não tá escrito Pfizer, não é uma loja, é a mesma coisa. Não, isso que você falou é uma coisa curiosa, porque assim, você falou que a pessoa precisa ter, né? Que na verdade que é mais ou menos o que o Guanda falou também, que precisa ter algum tipo de autoridade ali embutida nela para ela poder falar determinadas coisas. E isso é o mais natural do mundo. Se você tem numa narrativa de Jesus Cristo que tinha seguidor, foi o primeiro grande influência da humanidade, a gente tem toda uma massa de pessoas que seguem outras e que elas dão aval para que aquela pessoa seja ali relevante. Você pensar isso, e que isso está cada vez mais forte, até porque todas essas estratégias elas estão ficando mais conhecidas do público, como é que alguém pode dizer que o conteúdo vai acabar? Então, é isso. Se você para pensar um segundo, pode ser que vai acabar da maneira como a gente conhece, aquelas outros gatilhos de cópia, mas assim, Já não tem como acabou, acabar. Não, e cara, começa tipo- uma forçação de barra, né? Vou começar a falar mal do cara, mas dane-se. Porque assim, daí Eu não fica sei essa nem coisa quem assim. Porque o fim do conteúdo, porque agora eu só faço conteúdo no chat GPT. Nossa, esse post aqui eu fiz no chat GPT. E esse daqui também. Cara, beleza, eu gosto de chat GPT, não tô falando mal, mas assim, parece. Às vezes o cara fica assim, 1 hora pra fazer um post no chat GPT que ele não precisaria ter. Assim, Não, e tá, é isso tá ficando que, mais tipo, fácil fazer o post no Word ali do que no chat Eu GPT. vou até procurar entendeu? saber que lançamento é esse, eu não conheço esse especialista, eu não sim. sei quem é que tá Eu te lançando. conto depois. Tá bom. Uma modéstia à parte, cara. Se você usa o chat GPT, cara, ele economiza tempo? Absolutamente. Mas é uma habilidade. Não Sim, é só sim. falar, cara. Porque se você falar, tipo, sem uma estratégia, sem alimentar ele com conteúdo do seu expert, sem dar toda, sei lá, um embasamento pra ele ter o que falar, outro cara vai perguntar a mesma coisa e vai ver a mesma Não, resposta. isso porque atualmente, né, a gente tá aqui em maio de 2023. Isso. Né, a gente falou do chat GPT acho que em março. De lá pra cá já surgiram umas 10 inteligências artificiais diferentes. certo? Englobadas no chat GPT ou não. E eu ainda não escutei essa narrativa, mas eu tenho certeza que em breve Vai ter o alguém fim vai do chat falar. GPT? Que, em breve, assim, da semana que vem alguém vai falar, tipo, o fim do chat GPT. Cara, eu vou Tipo falar, assim, então eu vou me adiantar. Cara, a inteligência artificial, se fosse alguma coisa, é lógico que tem todo um estudo que está sendo feito disso. Agora, se fosse um negócio que realmente resolvesse problemas que não têm solução, né, tirando o ser humano do jogo, alguém estaria vendendo isso muito caro. Eu acho Sim. que tem anos que estão estudando inteligência artificial. Ninguém conseguiu saber ainda direito como ganhar dinheiro com isso, porque ainda não resolveu um grande problema. Ninguém conseguiu criar uma inteligência artificial que resolvesse um problema enorme da humanidade, excluindo o ser humano. Não é o chat GPT que vai acabar com a humanidade. Então, longe Sim. disso, você vai ter um ser humano operando do mesmo jeito. Então, no final das contas, é quase como se fosse uma nova ferramenta de você poder escrever ou pesquisar. Sim, cara. É um Google 2.0. E Sim. o Google vai lançar o Bard, né? Que é a e solução o dele, Google vai mas lançar um o negócio coração desse. do chat GPT são os desenvolvedores de linguística que eles são pagos um salário baixo para ficar alimentando ela. Sem essas pessoas... mas acho que o ponto é assim, tem uma coisa que eu falo também que hoje em dia, não sei se vocês reparam, né, mas você vai ver a imprensa, tudo é histórico, né? Ah, sim. Sei lá, é o primeiro lateral direito a bater um escanteio de noite no estádio do não sei o Sim. quê, tipo... Então, assim, do mesmo jeito que a imprensa tá sempre buscando alguma coisa histórica, né? É porque as pessoas estão sedentas de novidade, assim, né? Elas precisam ter notícia nova. Acho que todo dia precisa ter alguma coisa nova acontecendo. E essa narrativa ajuda nisso, né? Então, por exemplo, daqui a pouco vem o fim do chat GPT, conheça a inteligência artificial que vai fazer o chat GPT virar sei lá, a mesma coisa que o computador de mesa, sabe? Que o DVD, sabe? Assim, cara, vai surgir em breve pra falar de uma eu acho outra. que é um pouco Vai. também, as pessoas têm medo de ficar de fora, né? Elas Isso, às vezes isso. até já sabem que não é o fim, mas que vai vir alguma coisinha ali que talvez seja novidade, o medo de perder, de ficar de De fora. não pertencer àquilo ali. Aquele FOMO, né? É. Mas eu lembro de contar uma história aqui, Claro. quando eu era pequeno. Ótimo. Manda sempre tem Era história. essa a história que eu queria. Como é que é isso aí? Quando eu era pequeno, era normal, era tipo que nem era hoje, mas sem internet, assim. Sim. Faz Sim, tempo, sim, faz sim. tempo. Tinha McDonald's já quando Tinha. você... Tinha. Tinha até Bob's, que hoje em dia Tinha não existe Bob's, mais. o Bob's era mais forte até. Não tinha Burger King. Não tinha Burger Também King. não tinha. Mas eu lembro que uma vez, né, naquela época tinha um negócio chamado TV, assim, né? Que fica Sim. na parede e fica passando uns canais. É parecido com isso aqui, Você não é tinha isso? uns 5 canais, assim, pra Naquela escolher. época eu não ficava na parede ainda. Não, ela ficava, tipo, em cima do móvel, que era bem pesado. Era um baúzaço. Era um entendeu? baúzaço. E eu lembro que, não sei porquê, mas eu comecei a assistir um documentário do Nostradamus. Tá ligado? Nostradamus? Sim, sim. Eu acho A que eu não tô Amanda ligada. fez cara que não tá ligada. É que o Nostradamus era mais famoso, essas teorias de fim do mundo É, e tal. exato. Era mais famoso Exato. antes. Dos anos 2000. E daí, cara, não sei porquê, mas assim, eu fiquei assistindo, tipo, até tarde da noite um documentário dele.
E ele falava, cara, assim, o mundo vai acabar antes dos anos 2000. Assim, vai acabar. E tá escrito lá na Bíblia, numa página... ele já tava morto, tá? Ele não tava falando na TV. Não era ele, assim. Tipo, não era uma holografia, assim. Era tipo na manchete, assim. Sabe aquele canal que hoje é Rede TV, ó? Sim. E dele falava assim, cara, o mundo vai acabar. Tipo, tá escrito na Bíblia. Tipo, e na página X lá tem um... Tipo assim, tá decodificado. É tipo, sabe aquele negócio de escutar o disco da Xuxa ao contrário? Sim. Então assim, cara, pegando a letra aqui dessa página e dessa aqui, tá escrito que assim, não vai passar dos anos 2000. E eu fiquei desesperado, cara. Fiquei desesperado. Você era pequeno e eu era pequeno. E eu fui acordar meu pai. Assim, Puta que eu assim, pariu. pai, o mundo vai acabar, pai. O Nostradamus falou. O Nostradamus falou. E daí meu pai falou assim, Rafael, vai dormir, Rafael. Cala a boca, sai daqui. Tipo assim, bem carinhoso, assim. Lógico. Já dava certo a estratégia. Mas eu fui fazer esse paralelo porque acho que as pessoas que nunca se deparam, né, com essa narrativa do fim de alguma coisa, elas agem que nem eu agi. Assim, cara, o mundo vai acabar. Tipo assim, fudeu. Tipo assim, o que eu faço? Eu vou sair correndo daqui. E é engraçado quando esses players fazem esses lançamentos, né? Daí eu fico vendo lá, eu acompanho, né, pra ver as caixinhas. Meu Deus, meu copywriting vai acabar, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu tô desesperado. Assim, o copywriting sustenta a minha família, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que a pessoa deve ficar com um pouco de, puta, meu... Acho que eu exagerei, tá ligado? Não, mas é bater na dor, né? E quando bate na dor é foda. Se você tem um trabalho... Imagina, você ouvir dizer que, de repente, do nada, o seu trabalho vai acabar. Que é de onde você tira o sustento da sua família. Deve dar em algum lugar, por mais que você diga que não... Em algum lugar deve dar. Se alguém chegar e falar assim, a partir de amanhã ou da semana que vem, o marketing já vai acabar. Aí você pensa, caramba. Acho que não. Porque você vai primeiro querer dizer que não, né? Vai tentar primeiro encontrar dentro de você alguma verdade para desmentir aquilo, que senão ferrou. Mas se você achar que por um segundo aquilo pode ser verdade, vai te dar um A gente é assim, né? Todo dia quando eu entro numa... A gente já passou por um... Assim, iOS... A gente já passou por um fim do marketing digital desde 2014 o umas iOS, 4, 5 vezes. Cara, tem uma pessoa que eu acho muito foda, assim, uma gestora de tráfego, mas ela fez o fim do tráfego pago porque mudou o iOS, tá ligado? Tipo assim, mano, não tem nada a ver com o... Sim. Não, e pior que ela é uma pessoa que, eu também gosto bastante e também uso essa narrativa. Dizer que era o fim de alguma coisa. E essa narrativa, ela é um pouco perigosa, não para quem faz, mas às vezes as pessoas que vêm, tipo, tô querendo começar no marketing, ver essa narrativa, já que vai acabar, não vou nem tentar. Tipo, já tava começando, e aí eu vejo que tem algumas pessoas que usam de desculpa, não sei se por medo, por insegurança, e tipo, esse é o fim do copyright, agora com o ChatGPT não vale a pena mais, tô querendo mudar de carreira, mas vou escolher outra SB coisa. Copy sofreu com essa onda aí nos meses passados. Agora, eu queria fazer, mas agora com o ChatGPT, assim, cara, entra lá, conhece, usa, você vai ver, tipo... Até porque pra você mexer no ChatGPT, se você tiver técnica, você vai mexer melhor. Totalmente diferente, né? Totalmente. Mas aí o que eu acho? Eu acho que são 2 pontos, então. Um é medo, para os nossos ouvintes. Medo é um gatilho do caralho. Funciona, né, cara? É muito bom. Só que você tem que ter uma dosagem, né? Você tem que sempre ali controlar o balelômetro do que você pode falar, do que sua audiência tá pronta para confiar em você. E o segundo ponto, eu acho que quando você trouxe esse termo do fim, é basicamente falar sobre ondas, sobre modinhas, entender que ondas que você tem que surfar, quando que você entra num assunto que tá em voga ou polêmico, qual é o momento, e se você entra, como você entra. Porque até em coisas menores, eu vi um player de gerenciamento de empresas sendo massacrado nos comentários de um post no Instagram dele porque ele entrou no assunto do jogador de futebol, Vini Júnior, que ele sofreu um ataque racista. Sério, mas o que ele quis? Defender o quê? Pelo amor de Deus. Não, ele foi defender o Vini Júnior. Defendeu o Vini? Foi, mas ele defendeu de um jeito, cara, que não desceu bem com as pessoas. Tipo, cara, ele colocou de um jeito que ele tá defendendo, mas falou, eu tô defendendo dessa vez, mas acho que outras vezes pode ser... Tipo, meio morde-a-sopra. Ele falou assim, olha, cara, eu nunca fui de me colocar na situação de vítima, de vitimismo de racista, mas dessa vez o pessoal falou, cara, você não é... Você não tem isso, não existe isso. Nem se coloque, fica quieto. O cara fez um post que eu acho que teve uma boa intenção por trás, mas, cara... Idiota. Sim, eu nem sei mas quem é esse caso, eu acho que isso é o risco, E é um aham. cara que ele faz um trabalho excelente, por isso que eu tô falando. Ele é um cara que ele faz um trabalho vital ali. Mas nem todo assunto você tem que falar. A gente tem que parar com isso. Cara, trabalhar com marketing digital, uma das piores coisas que ele faz, porque ele faz muitas coisas incríveis na minha vida, mas acho que é uma das piores, se não a pior coisa, é que ele estraga meme pra mim.
Porque eu tô vendo o meme tá divertido e quando o mercado percebe, todo gestor de tráfego, toda pessoa de marketing digital, todos os caras que lançam, então de nicho completamente diferente, culinária, estão usando o mesmo meme pra fazer coisa sem graça. Porque se fosse engraçado, tudo bem. Sim. Mas é sem graça, eu só quero usar um negócio que a pessoa tá falando, não vai ser nenhuma piada, entendeu? O marketing, ele é parasita, né? Se você Cara, parasita. o meme da Barbie. Era um meme super legal. Tipo, do filme da Barbie que tinha a foto da Barbie. Aí o pessoal começou a usar, tipo, essa Barbie está quase procurando um psiquiatra. Sabe, um negócio depreciativo? Sim. Tipo, essa Barbie vai sumir para não pagar auxílio não sei o que lá. Aí o pessoal do marketing digital... Essa Barbie já lançou mais de 300 mil espectadores. Mano, porra, que chato, cara. Não é esse o espírito foda. da coisa, tá ligado? Uma vez, eu não lembro, acho que foi o Gary Vee que eu escutei falar, assim, né? Que ele falava assim, ó, galera, essa daqui é uma nova rede social que tá indo muito bem. Aproveitem antes que os anúncios comecem. Tipo assim, tá ligado? Sim, Foda, né? sim. É foda, gente. E um outro exemplo que eu tenho desse lance de fim, eu não lembro se era assim, mas quando a gente fala de eleições, vamos falar de um tema tranquilo, eleições. Ótimo. Bem tranquilo. Sossegado. Mas eu li um livro que ele chamava assim Ganhar de Lavada, que ele conta, é um cara especialista em persuasão explicando a vitória do Trump em 2016, né? Porra. E é muito legal esse livro. E ele fala sobre o lance, né, de marketing político, assim. E conforme o mundo se polariza cada vez mais, né? A gente viu isso no Brasil. A estratégia, basicamente, assim, a estratégia para ganhar uma eleição é falar que o mundo vai acabar se o outro candidato ganhar. Tipo assim, é basicamente isso. Tipo assim, cara, o mundo vai acabar. Tipo assim, se o outro adversário ganhar, no dia 1 de novembro, o mundo acabou. Assim, É porque isso é potencializar ao máximo aquele exemplo que eu dei da tua profissão vai acabar. Sim. Porque se o mundo vai acabar, a não vida importa. da pessoa. Não interessa. Exato. A pessoa fala E assim, você simplifica, cara. Ele tá acostumado num discurso político, por exemplo, a um cara falar, como é que você vai resolver o problema da violência? Bem, eu vou fazer diversas mudanças estruturais, eu vou pegar no nível de ensino, no nível de... É uma resposta extremamente complexa como você resolve a violência. Aí se um cara sobe no palanque, dos dois lados, e fala, sei lá, eu vou jogar mais policial no problema. Ou, sei lá, eu vou construir mais escola. Não resolve. Mas é uma resposta simples. tem que ser simples, né? Você vai explicar complexamente lá, nem faz sentido. Mas daí é curioso isso, né? Como, assim, daí, tipo, 6 meses depois, minha opinião, 6 meses depois absolutamente nada mudou, né? A vida das pessoas continua muito parecida, igual, às vezes igual, mas durante aqueles 3 meses de eleição, as pessoas ficam assim, cara, o mundo vai acabar, Não, o mundo vai isso, acabar. O sentimento era de medo dos dois lados. Tipo, você vai... Porque tudo que você tem... É porque a vida nunca acaba, de forma geral, assim, lógico, a vida acaba se você morre, mas assim, a vida nunca acaba, sempre existe uma saída. Ou não acaba, né? Ou não acaba, pois é. Exatamente. Voltamos ao mesmo tema exato, né? Que é quem viu a novela Viagem vai entender que pode ser de uma forma, quem acredita que pode ser outra. Mas a verdade é que tem uma coisa... Você viu a novela Viagem, Amanda? Mas a Amanda é muito jovem. Eu sei qual é essa. Só se for Não Vale a Pena Ver de novo, talvez. Eu vi quando passou na televisão. Televisão é aquilo que você tá falando, aquela caixa e tal. Gente. Ela não sabe nem por que Malhação se chama Malhação. Não. Ela começou a assistir Malhação já no Já colégio. era uma escola. É verdade, mas Por quê? Agora eu fiquei buguei mesmo. Era Malhação, pra malhação Era mesmo? uma academia. Era uma academia. Não, isso eu não sabia. Tinha o dado Mas que... eu conheço e falava o essa Cabeção. frase. Eu li num livro. Eu Essa li no frase livro. que você usou, dado usava, Ó, que era tá aquele vendo? ator lourinho que eu esqueci o nome agora. Mas, cadê a coisa que eu tava falando? O fim, que às vezes... Sobre a no- viagem... Não, O que eu tava falando é o seguinte, que o que eu quero dizer é, todo argumento, tudo, ele é defensável de algum ponto de vista, por pior que seja. Existe um filme chamado Obrigado por Fumar. Não sei quem viu animal, aqui. muito bom. Muito Cara, bom. inclusive pra quem quer ser copy, assim, veja. Porque é como você conseguir argumentar que cigarro, de alguma forma, assim, é ok você Vale a fumar. pena, de verdade. Vale a pena, não é ok, é que vale a pena. Então é um filme foda por esse olhar. Então tudo dá pra você defender. Seja um lado político, seja um time de futebol, o argumento em si, ele faz com que as pessoas sempre parem pra pensar. E quando você fala e você usa um argumento dizendo que a vida delas vai acabar, cara, não tem quem não pare pra ouvir, nem que seja rápido. É foda. Ainda mais quando é política, porque você sabe que tem, né, uma intenção na tua vida gigante. né? Falando nisso, né, eu sempre falo para as pessoas que ser copywriter é meio como ser um advogado, né? E tem uma piada que não sei se é engraçada, mas enfim. então talvez não seja uma piada. Talvez seja só uma história. Que a pessoa chega para um advogado e fala assim: o senhor pode me fazer um parecer sobre Jesus Cristo? Né? E daí o advogado fala assim: você quer a favor ou contra? Tá ligado? Assim,
Acabou a piada, é isso. Não, mas dá. Sempre Então, dá. porque é um pouco isso, né? O advogado, tipo, depende de quem contratou. Às vezes ele tem um princípio, não, eu não vou defender isso por princípio, mas assim, defende, entendeu? Tipo, tem o advogado Cara, que... o nosso viés, ele dita muito o que a gente faz. Sim, Por exemplo, a gente gostando ou não, até acho que uma história que é muito exemplar disso. Eu não lembro a revista que fez isso, eu não sei se foi Piauí, qual revista que foi, mas faz anos, faz 6, 7 anos, eu não sei se você conhece essa história. Eles lançaram uma notícia, eu não vou nem lembrar o que aconteceu de verdade, mas vamos supor que a notícia era, tipo, a manchete era Alckmin leva donos de empresa para jantar namorada, levantando suspeitas de corrupção, alguma coisa assim. Vamos supor que falava do Alckmin na manchete. Tá. Você clicava na manchete, a manchete ia falar, na verdade, quem fez isso foi o Lula, por exemplo. Os dois lados opostos, mas a entendi. manchete era isso. Porque ele queria provar que os dois lados não lê a porra da notícia. E aí você ia pro comentário e eram os dois lados. Aê, eu te falei. E o outro, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Como vocês podem estar divulgando isso? E ninguém leu a porra da notícia, tá É verdade, ligado? cara, é verdade. Foda. Mas eu acho que esse negócio do copy tem a ver. Tem uma história famosa, a americana, que é uma coisa assim, eu não lembro, tem muitos anos isso, mas alguém um dia comprou um refrigerante e achou uma barata dentro do refrigerante. E aí foi tentar processar, e aí eu não sei qual era a marca, mas foi tentar processar, porque afinal de contas você não quer uma barata dentro da tua, sei lá, toda Coca-Cola, sei lá, de que refrigerante que era. E aí, só que a tese de defesa de quem foi processar falava que barata fazia mal para a saúde. Puta que pariu. Né? Então, assim, não podia estar ali porque a barata ela poderia fazer Eles mal falaram na que saúde. não faz e resolveu. Não, Proteína. o advogado... Provocar a barata é saudável, come não, no lugar. Então, o advogado da defesa, da marca lá, ele pegou uma barata no meio do julgamento, comeu e falou assim, não faz mal para a saúde. Você pode dizer que ela não deveria estar aí, Olha. mas a defesa de vocês está indo para um argumento errado. E ele perde, né? Perdeu. Porque o juiz não vai avaliar, ele vai avaliar o argumento, Tudo, né? dá pra fazer argumento pra tudo. Isso até o porquê a gente fala dentro do curso, e até já foi um assunto que a gente discutiu, né? Que as pessoas falam, ai, mas copy, ética, fica nesse embate. Então, tipo assim, você tem que saber o que você vai Sim. defender, tem que ter consciência, porque tudo você consegue criar argumentos, independente se é certo, se é errado. Então, assim, seja ético, veja onde você tá se metendo ali, né? Confirme. Porque dá pra criar argumento, mesmo que não seja uma coisa, mesmo que seja uma barata num Dá sim. refrigerante. Eu Sempre acho que é dá. que nem a sua banda favorita. Que ela vai ficando grande, você vai falando, as músicas ainda estão legais, mas às vezes agora eles estão tocando estádio, as músicas estão mais simples. Por quê? Porque o público dele aumentou. Aquela música estranha de 10 minutos, ninguém quer ouvir. É a mesma coisa. Esses players grandes do mercado, eles têm uma base tão grande que se eles não massificam a mensagem deles, eles não conseguem chegar no potencial de pessoas que ele tem. Eu entendo que eles podiam fazer uma mensagem mais clara, mais responsável, mas eles não iam ter os resultados que ele tem. Porque eles já construíram com uma mensagem mais clara até onde eles conseguiam chegar. Até aquele povo hiperconsciente. Agora eles têm que abrir para uma base porque eles têm acesso a essa base. Eu acho que o que eu falaria para pessoas que estão começando a ter uma base Boa. de pequena para média, cara, você tem que ser específico. Você tem que ser o mais factual possível na sua promessa, porque você não vai ter essa leniência de você ser grande demais para automaticamente o que você falar para mim é verdade. Mas qual a sua banda favorita? Minha banda favorita é The Wonder Years. Ela não é banda de tocar em estádio. Tá certo. Beleza. Mas ela um dia vai ser, cara. Daí. Ou não, não sei Não, quem cara, é. eu torceria pra que seja. Ah, tá. Tá. Deve É ficar que- muito comercial. Mas é de quê? É rock, é isso? É um outro formato. É cara. outro formato. É um tipo de rock. Não, só pra saber. Eu vou com medo, depois vou pesquisar. Só queria saber. Vai The que- Wonder o quê? The Wonder Years. The Wonder Years. Beleza. Igual o programa que a Amanda também era jovem demais pra saber. The Wonder... Lembra aquele programa que passava na cultura? Acho que os Anos Dourados? Do Kevin não, é Arnold? Anos Não. Incríveis. Anos Incríveis. Anos Incríveis. Isso. Kevin Arnold. Da Wendy do Kevin Arnold. Passou a série Caraca, hoje inteira pra ficar com tá muito velharia, né? Tá. Eu Tô achando cheguei na também. cultura no Castelo Rá-Tim-Bum, gente. Era horrível, porque Né? assim, você assistia um Pegou episódio, reprise, você tinha que Castelo esperar, né? Rá-Tim-Bum. Hoje em dia as Era pessoas têm reprise? Netflix. Acabou. Vem Netflix, ela assiste um depois do outro. Eu fico puto quando uma série, tipo, você assiste um episódio da acaba e fala assim, o próximo episódio é em, tipo, 15 dias. Você fala, nossa, que Ou coisa... quando alguém fala assim, ó, assista esse último episódio, porque sua série vai acabar. Aí quando você vai ver, tem o próximo episódio. Ó, tá vendo? Quantas vezes É o acontece? fim da série. É o fim da Cara, a série. Netflix Não. é a única que faz isso, porque ela não renova algumas. Então alguns que ela realmente não renova. Ela é um fim real. É. Não, mas porque é um negócio, né? E às vezes a série não dá Não, dinheiro, não eles dá têm dinheiro. que... Mas eu lembrei, aliás, né, que esses dias a minha esposa quis comprar um ingresso de um show, né?
Olha como isso funciona. Olha Sim. como isso funciona. E assim, eu nem gosto da banda, né? Mas enfim. Não, agora me diz qual é a banda, eu fiquei curioso. NX0. Aí é Não, complicado. não, beleza. Aí. Mas assim, o argumento, né? Como as pessoas compram pela emoção e justificam com a razão. Tinha certo? razão e emoção, e a saída foi qual? Então, assim, a emoção era a banda que eu gostava quando eu era jovem, etc e tal. E qual foi a razão que ela vendeu a ideia pra mim? É a última turnê deles. Aí sim. Não, você jura por Deus? Você não conhece essa da última turnê? O Kiss tá fazendo a última turnê há 10 anos. Exato. Tem banda que tá fazendo a última turnê, daí assim, quando acaba a última turnê, é exatamente o fim da Cop. Mas funciona, né? cara. Funciona. Tem a banda NoFX, que eu gosto de punk, que eu comprei o penúltimo álbum deles, e vai sair o último esse ano, e eles já avisaram que tem 3 depois. Então, é porque a banda não acaba, ela vai ser a mesma banda, só que diferente, entendeu? É exatamente o mesmo então, eu argumento. já caí numa copy dessa que falaram que era os últimos shows. Só que essa pessoa tá mais próxima mesmo. Porque ela já tá bem mais velhinha. E aí, realmente, ser. eu pensei, pode realmente ser. pode ser, tá ligado? A Quem é? menos- Vai, conta aí. Não posso falar. Tá velhinha, tá posso morrendo. falar. Fala quem é, cara. Não, porque tá morrendo, não posso falar. Mas assim, é um artista bem famoso do cenário que tá realmente muito velhinho. E aí a cópia era mais ou menos essa. Ó, a última turnê e Roberto tal, últimos Carlos? shows. É basicamente É por aí. basicamente. Basicamente Imagina, tipo, isso. turnê 2023, interrogação. Então, assim, mas aí você pensa, pô, pode ser que. Você a última compra, mas seja pode mesmo. ser que nem esse Exatamente. Tipo, imagina, você lançar a turnê com todas as datas, mas no meio do calendário começa a ter uma interrogação, a confirmar. Vamos ver. Tá vindo uma frente fria. Ai, que Que babaca, cara. Nossa. Bom, pessoal, vamos melhor acabar antes, É mas, melhor. mas acho até tinha uma conclusão final, mas eu acho que o Fernando ele resumiu bem Foi. essa conclusão final. Foi não excelente. não é isso, é outra coisa, calma. Foi excelente. Esse tipo de narrativa, né, ele vai sempre funcionar, mas obviamente se você ficar usando sempre, né, Não vai você vai ficar de bobo na história. E quem usa tem que ter um embasamento ali e uma personalidade mesmo. que bancar. Tem que bancar, acho que é exatamente isso. Senão você vai ficar só de um bobo falando. E você não tem uma audiência nem pra gerar hate ainda. Tipo, você simplesmente vai ficar falando sozinho. Tá ligado? Acho que o recado é esse, né? Algum último recado sobre o fim do Copcast, então não acabou. Sabe? Pô, eu achei que ele fala assim, cara, ó, eu resolvi conversar com vocês aqui gravando pra dizer que a gente não quer mais que vocês venham. Eu caí. Que aí fica aquela eu coisa caí. chata de você falar assim, pô, não vou brigar aqui, né? Então, assim, só pra avisar que vocês não vêm mais e tal. Acho que era isso. E, enfim, aperte todos os botões ali, né? Pra compartilhar no Spotify, no YouTube, nos comentários. Manda sugestões lá no Instagram da SBCop para Sininho, novos episódios, pra poder- sininhos. isso. Manda pro amigo. Manda pra quem gosta do Copcast. Fala assim, cara, o Copcast vai acabar, né? Utiliza o mesmo clickbait que a gente utilizou com as outras pessoas, porque funciona, tá? E a gente se vê no próximo episódio do Copcast. Um abraço a todos aí. Falou, pessoal. Valeu. Falou, pessoal.